Bom, o que foi, 9h35 agora. o que foi falado no domingo foi sobre 7 passos para ter um encontro com Deus. Vou ter que fazer a salada de frutas aqui para a gente poder conversar sobre os 7. O primeiro tópico aqui foi ter um ritual. Todo mundo sabe o que significa ritual? Ritual. Ritual, o significado do ritual seria uma liturgia. Existe uma ordem, existe um jeito que tem que ser feito. Igual a célula aqui. Nós temos um cronograma, nós temos um ritual de como tem que ser feito. Então, o ritual é uma das maneiras na qual nós entramos na presença de Deus. Um foco que foi citado muito foi sobre sacrifícios. Sacrifícios e adoração. Ou seja, para nós entrarmos na presença de Deus, através do ritual, existe um sacrifício que nós temos que fazer. Não é o sacrifício como no Antigo Testamento, de você matar carneiro, de você matar bode, mas é um sacrifício de você separar um tempo que já é escasso para você orar. Seja de madrugada, seja antes de você ir trabalhar, seja antes de você ir estudar, ou o tempo que você tem disponível. Então é o ritual. O segundo é a purificação. Não é de qualquer maneira que nós entramos na presença de Deus. Como é que você vai? Vou colocar um exemplo aqui. Vai falar com o presidente da República com uma roupa de mendigo. Ele não vai deixar nem você subir a rampa do palácio. Você tem que se purificar na presença do Senhor Jesus. Oferece o seu sacrifício, mas você se purifica. Você, como a gente costuma colocar em oração, você começa pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelo que você cometeu. Ali é um momento de você se purificar, de você... Às vezes é algo que você fez que você não lembra. Você mesmo assim vai se purificar. O terceiro, a revelação. Esses dias eu estava vendo a ministração do pastor Carlos Duarte e ele falou sobre isso. Muitas pessoas entram na presença de Deus para orar, mas depois que terminam de orar, não esperam mais um tempinho para ver o que Deus vai te falar. Já termina de orar e sai fora. E nós temos que ter um tempo para ouvir a revelação de Deus. O que Ele tem para nos dizer? O que Ele quer nos instruir? No que Ele quer tratar conosco? Então nós precisamos ter uma revelação de Deus no meio desse encontro com Deus, para que nós possamos conhecê-lo melhor quem Ele é. A quarta, a comunhão. Esse, vamos dizer assim, é um dos primordiais. Na presença de Deus não é um monólogo, mas é um diálogo. Ele quer ouvir a sua voz, mas você também tem que deixá-lo falar. Aí entra na questão da revelação. Se você não tiver uma comunhão com Deus, você não vai sair da presença dele da maneira que você entrou. Você vai sair do mesmo jeito. Então é necessário ter uma comunhão. O quinto é a oração, como nós já falamos aqui. Nós sempre ouvimos que oração é uma conversa com Deus. Mas nós temos que todos os dias orar. Em todos os momentos que nós separamos para Deus, nós temos que orar. Eu não me refiro a orar simplesmente para fazer petições, mas orar no sentido de conversar com Ele. De ter a necessidade do seu espírito alimentado. De você passar um tempo orando, conversando, se apresentando a Ele, falando como você é, deixando Ele também falar com você. O sexto é a aliança. A partir do momento em que você estendeu as suas mãos e aceitou a Jesus, Ele fez uma aliança com você. E essa aliança não pode ser quebrada. Essa aliança você tem que todos os dias estar mantendo ela firme. Para que você possa, no dia em que se encontrar com Ele nos céus, poder oficialmente efetivar essa aliança através do casamento. E o último, a Shekinah. Eu sempre falo essa palavra errada. Se você passa pelos 6 primeiros propósitos, ritual, purificação, revelação, comunhão, oração e aliança, aí é o momento que o Espírito Santo vem. É o momento que a presença dele se manifesta em você e você nunca mais
vai ser o mesmo. Tem os versículos aqui de cada um, mas se eu fosse citar, nós íamos tomar muito tempo. Mas agora para vocês falarem, qual desses 7 assim para vocês que vocês veem como mais importante? Nesses 7 tópicos que eu citei. Vou trazer uns grilos ali, que eu acho que é mais fácil os grilos falar, com uns grilos aqui. De purificar, né? O segundo, a purificação. Então, Eu acho que é a Então- comunhão. também assim. Eu acho a purificação e a oração assim, com Deus, orar. Então. É que assim, a gente não deve também assim estar na presença de Deus de qualquer jeito, né? Eu acho também isso, né? Assim, e também teve foi o marido da Luciana, uma vez ele falou, né, que a gente nunca deve sair, né, assim, a gente nunca deve ir para a igreja, né, de qualquer jeito, né, a gente, assim, vai, assim, né, a gente tem que convidar, né, o Espírito Santo para ir com a gente, né, a gente sempre tem que fazer uma oração, né, e isso é verdade mesmo, né, por mais que, assim, a pessoa tá atrasada, mas a gente nunca deve assistir um culto, sair de casa assim, não, eu vou assistir como se, né, como se você tivesse ido assim para um lugar que, né, assim, não, tanto faz. Né? Uma vez ele falou isso e eu fiquei pensando, falei, isso é verdade mesmo, né? Porque Deus, ele é tão bom conosco, né? Ele dá o de melhor para nós, né? Mas, assim, muitas vezes nós erramos, né? Por não reconhecer, né? Igual o pastor falou, né? Nós temos defeitos, né? Nós não somos perfeitos, né? Mas se a gente procurar, assim, fazer o melhor, né? Melhor ainda. Penso assim. Quem mais vai falar, além dos grilos? Ai, meu Deus do céu. A oração igual a purificação, né? Tem que orar, né, todos os dias, pedir Deus perdão, porque a gente só de abrir a boca já peca. E, igual a Márcia falou, né? Pedir em todos os lugares que a gente for, né? Que a gente convida Deus, que leva, traz a gente debaixo da tua graça. Deus sempre está cuidando da gente, livrando, às vezes é livramento que a gente nem percebe, está dando. Às vezes até dentro de casa, qualquer lugar que a gente está. E Deus é muito bom. Falar não? Você também citou um aí que é importante. Por que, na sua opinião, é importante o tópico que você citou? Comunhão. Deixa eu me pensar. É porque assim. Eu vou passar, deixa. Deixa que eu tô meio ruim pra falar ainda. A gente tem comunhão, a gente tem intimidade, né? Uhum. Se não fosse a comunhão, tipo assim, hoje, que nem eu tenho intimidade com a dona Zefinha, com a Márcia, com a Jaque, com o Thiago, com a Jaque e o Fernando, eu não tava aqui hoje. Fui, voltei e não tava aqui hoje. A mesma coisa é com Deus, Uhum. né? Uma coisa com Deus. Quando a gente tem essa intimidade com Ele, sabe que Ele sempre está do nosso lado ali, né? Porque a gente está ali, fala lado a lado com Ele. Como o Tiago estava falando, acho que um passo muito importante também, eu acho que é ouvir Deus falar, A revelação. né? Ouvir Deus falar com a gente. Porque quando a gente ouve Deus falar, a gente sabe mais como é que vai fazer as coisas. Porque às vezes a gente faz as coisas por nós mesmos, não pede a direção de Deus. Só fala com Ele, mas não espera Ele falar com nós. E é muito importante ouvir a voz dele, que é para a gente ter uma direção certa daquilo que a gente vai fazer. Eu acho que isso é muito importante. Que nem eu quando foi para vir para cá, eu falei com Deus umas 2 semanas. Na hora que ele deu a direção para vir, eu não vi assim de uma hora para outra. Foi a mesma coisa para ir embora.
venci eu. Mas graças a Deus eu fiquei bem. Deus fez eu voltar, eu tô aqui. Se dá certo a gente volta, senão a gente fica por lá. Graças a Deus, Deus está na frente. É sempre isso que a Edna falava, né? Ela falava que era como que ela tinha recebido o sim de Deus, era porque tudo que ela fazia, que ela planejava para fazer nessa viagem, dava tudo certo. Aí ela falou que era como que ela tinha o sim de Deus naquilo que ela estava fazendo. Ela falava isso. Eu até perguntei para ela se ela tinha conversado com Deus, né? O que é que Deus tinha falado para ela. Ela foi me respondeu assim, Dona Fim, porque eu coloquei diante de Deus, né? Se for da vontade dele, tudo vai dar certo. Então é como que ele está me respondendo, porque tudo que a gente planeja para ir para lá dá certo. Então é como que eu tenho a resposta dele de sair. Eu lembro que ela me falando de sair. E graças a Deus que deu certo, né? Fazer a casinha de vocês lá, né? Foi a primeira coisa que planejou, porque se tivesse ido para ficar por casa dos outros, né? Aí já sabia que estava dando um passo errado, né? É. Mas já foi para sua casa e está vendo as coisas acontecer, mesmo sabendo que as coisas lá é mais difícil, mas também o custo de vida também é menor, É menor. né? E tudo a gente vai se acostumando, se adaptando, né, com o lugar, né? Porque aqui a gente sabe que tudo o gasto é maior. Já lá a gente sabe que as coisas não é como aqui. Já é um pouquinho, né? O gasto é menor, as coisas não é tanto como aqui. Aí a pessoa vai se adaptando com aquilo que tem, né? Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Aquilo que tiver de acontecer, vai acontecer, né? Porque como a Jaque falou, Deus é muito bom, né? E Ele nunca nos desampara. Pode falar, Tiago. Só para não ficar nas minhas palavras, vou usar aqui Romanos 12:1 como base aqui. Rogamos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós citamos o primeiro, nós temos que ter um ritual. Mas tem uma coisa que o pastor Eliseu disse, eu nunca mais esqueci isso. O nosso culto a Deus começou no dia em que a gente entregou a nossa vida para Jesus. Eu já estou caminhando para 13 anos tentando fazer esse culto. E não é um culto fácil. Eu disse uma vez isso na célula de jovens, acho que aqui uma vez, que o nosso culto ele não começa no domingo, mas termina no domingo. Porque todos os dias da nossa vida nós temos que dar o nosso culto a Deus. A nossa vida tem que ser um culto a Deus, como diz o próprio versículo que eu acabei de ler. Entregar os nossos corpos como sacrifícios vivos. E de que modo que nós vamos fazer isso? Andando na contramão do mundo. Quantas coisas nós estamos vendo no mundo hoje que é totalmente contra os princípios que Deus nos deixou na palavra. Então nós temos que todos os dias entregar o nosso corpo como sacrifício, para que Deus ele receba o nosso culto. Aí quando chegarmos no domingo e estarmos lá no principal dia de celebração com a família de Deus inteira, nós não vamos estar ali iniciando o nosso culto, nós vamos estar entregando o nosso culto naquela semana. Então, ao meu ver, o ritual é um dos mais importantes, não menosprezando os outros. Porque do que adianta nós não seguimos o ritual? Não me refiro ao ritual que nós temos no culto, que nós temos na célula, mas o ritual que Deus já deixou estabelecido aqui. A gente fazer os outros perfeitamente, se purificar, ter a revelação de Deus, ter a comunhão, orar bastante, ter a aliança. O Espírito Santo vir sobre nós, mas nós não seguimos o ritual que Deus mandou. Nós temos que seguir o ritual que Deus mandou. Existe um modo que Ele estabeleceu para que nós possamos ter um encontro com Ele e todos os dias ir alimentando e aumentando esse encontro. Então que nós possamos guardar esses 7 princípios aqui, para que nós possamos, no caso, todos nós já tivemos encontro com Deus, então no nosso caso é só renovar esse encontro, para que nós possamos viver
segundo a vontade de Deus, e no grande dia, quando nós tivermos a grata surpresa de encontrar Jesus no céu, não ser uma surpresa, mas ser um algo assim como que fosse um encontro natural, porque se nós já estamos mantendo o nosso encontro com Deus aqui na terra, lá no céu então vai ser coisa linda. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quando a gente encontrar Eva, né? E nós, Adão, que o negócio vai ficar feio para ele? Vai. Aí, meu chapa, vamos conversar agora. Eu vou ter uma conversa com Eva, né? Falar porque é que ela Mais é com a Eva do que com a Adão, né? Não, primeiramente, cumprimentar Jesus, dar um abraço pro Senhor Jesus. Bem, você tem um problema para resolver ali. Primeiro a gente tem que ver Jesus, né? Depois a gente vai resolver O pepino. o berrengue lá com Eva. Né? Mas graças a Deus, né? A gente tem sempre esse coração de sempre estar obedecendo aquilo que Deus manda, aquilo que Ele nos ensina. Para a gente ter uma vida bem na presença dEle, né? Que é uma coisa que eu aprendi, que é melhor obedecer do que sacrificar. Você quer benção? Obedece. Esse é o segredo da vitória, é a obediência. Porque quando você obedece, tanto é que a Bíblia fala, né? O filho honrar o pai e a mãe e vai se prolongar os dias dele na terra, né? Quando ele fala honrar, é obedecer. É naquilo que, na direção, na disciplina, no ensinamento que os pais ensinam para ele. E a mesma coisa somos nós, né? Quando a gente obedece aquilo que Deus nos ensina, a gente sabe que a nossa vida vai ser melhor. Né? Porque a gente está sendo obediente àquilo que Deus está mandando a gente fazer. Então, vamos sempre obedecer a Deus e seguir o que Ele quer fazer por nós. Né? Porque eu sei que Ele só tem coisas boas. Né? Às vezes a gente que dá uma vacilada, vai para um lugar, vai para outro, mas Ele não, Ele está ali no mesmo lugar. Uma coisa que eu sempre falo na cela, que eu acho que vocês vão lembrar. Eu sempre falava isso e eu acho que todos já eram daqui. Eu sempre falo, né, que a mão de Deus está sempre assim, né? Você lembra disso, né? Eu sempre falava, né, que a mão de Deus está sempre assim, ó. E a gente estamos aqui, ó. Né? Agora a mão de Deus continua. Agora tem hora que a gente, ó, A gente sai. saiu, né? Quer dizer que a gente saiu debaixo da proteção de Deus, mas a mão dele continua lá do mesmo jeito. Agora o que a gente tem que fazer é voltar rapidinho, né? É não querer sair, querer ficar vacilando por aí e sair debaixo da proteção da mão de Deus, né? Que é a proteção dele. Né? Eu sempre gosto de falar isso e o Hélio nunca esqueceu disso. Né? E é isso que a gente tem que fazer, estar sempre debaixo da potente mão do Senhor. Né? Para Ele nos dirigir, nos ajudar a fazer aquilo que a gente tem vontade enquanto estamos nessa terra, né? Como o salmista Davi falou, que nós pereceria sem dúvida se nós não víssemos os bens do Senhor na terra dos viventes. Às vezes a gente fala, não, mas quando eu morrer eu vou ver isso, vou ver aquilo lá no céu. Mas é depois, quando a gente já morrer, não é dessa vida. O salmista falou que a gente tem que a gente pereceria sem dúvida se não visse os bens do Senhor na terra dos viventes. Então a gente tem que ver o melhor do Senhor é nessa terra. A gente vive. A gente também tem que lutar para a gente ter os bens do Senhor na terra dos viventes. Né? Quando eu ouvi esse versículo, eu falei, Deus, então é verdade. Sei que lá do outro lado, a gente tem coisas boas também a viver. Mas o Senhor deixou também esse mundo para nós desfrutar daquilo que é bom. Não do errado. Né? Desfrutar daquilo que é bom na presença dEle. Então não é errado, né? Você ter uma casa, você ter um carro, você ter um dinheiro para você ter uma vida melhor, né? Você ter paz, ter alegria, né? Ter uma vida estabilizada em todos os sentidos. Tudo isso é a gente tá vendo os bens do Senhor na terra dos viventes. Né? Agora que a gente viver a nossa vida, nunca ter nada, nunca obter nada, ter uma vida só de confusão, de briga, de contenda, né? De droga, de prostituição, de tudo que é de coisa errada, quer dizer que a gente está vivendo, que bem é esse? Né? Não tem bem nenhum. Né? Quer dizer que a gente passou por essa passagem que a gente está passando aqui na terra e não aproveitou de nada daquilo que é bom que Deus deixou. Né? Por isso que a gente tem que ver o que é bom para a gente aproveitar nessa terra, enquanto a gente está com vida. A gente viver, comer, né? E ter o
melhor do Senhor na terra dos viventes. Né? E eu já falei demais, né? Mas tá no horário, ó, já, 5 para as 10. Vai ser. Tá vendo? Agora a senhora tá dando muito cedo. Tá. Graças a Deus, né? Então, mas graças a Deus por isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ainda tem 5 minutos. Fala, Márcia. Olha, Márcia, ele tá com saudade de ouvir tudo falar. Ai, De vez em quando ela faz as coisas. Ai, se o nome de onde tivesse aqui, tá zoando comigo. né, no aniversário da Gabi, o dele lá tirando foto. Ah, eu acho que é. Ai, meu Deus. Vou mandar pro Johnny. Eu falei, você vê, É. né? O Johnny pra Bahia ficou pulando o dedo. É, Ficou e ele pulando sempre o Johnny. pergunta de Assim, tudo. Sempre. Eu conversei com ele domingo. Foi Liga não domingo. foi no meu aniversário. Eu vi ele tava vindo pra trás dele, acho que quer fazer alguma coisa. A minha Eu também tava mãe. subindo pra trabalhar, conversei um pouco com ele. Falou, no dia que você tiver de folga, ele pode deixar. Sempre ele pergunta, Dona Zefinha e o Johnny, Dona Zefinha. Manda mensagem pra ele, ele não responde, Dona Zefinha. É porque lá no Nefrão, a internet é ruim demais, a gente tem que ficar indo pra um lugar pro outro e eu ia pro bar do meu pai. Eu ficava lá um pouco, aí olhava pra um lado, olhava pro outro, pra casa. Não dá certo não, ficar em bar. Mas agora tem internet, né? Tem, a vizinha mandou colocar lá. Eu ia mandar colocar lá em casa, a vizinha, não, eu vou colocar aqui, você paga metade. Eu falei, tá bom. Ah, Mas na internet é baratinha, R$50 por mês. Eu falei, eu ia colocar em casa. Ela falou, não, vou colocar aqui, não precisa não. E se você quiser ajudar a pagar, eu dou a senha do Wi-Fi. tá certo. E as vizinhas lá é parente da Edna também, parente da mãe da Edna. Ah, Aí vai lá, tipo, elas mexem com um negócio de costura. Aí fica costurando lá, passa a semana, quando é fim de semana elas vai pro sítio. O Maria Eduardo quase não gosta de lá. Dona Tereza, assim, igualzinho a senhora, o Maria Eduardo vai pra lá e não quer saber de voltar mais não. Deixa o dia Deus é bom, hein? inteiro. Preparou o dia uma lá. inteiro lá e brinca e volta toda vez, mexe de terra. ela falou pra mim, ela falou, tia, sabe por que eu não falo mais com você? Mas assim, falando, né? Pela mensagem que ela mandou pra mim. Porque a minha mãe vai trabalhar e eu fico com a vizinha. E minha mãe leva o celular. Aí por isso que eu não falo mais com você. Mesmo assim. Pode deixar o celular muito caro lá, fica mexendo naquele negócio do YouTube e de vez em quando tá umas bestagens. Não dá pra confiar muito. Não. Pô, ela me falou isso aí, por isso que não fala mais comigo. Mas de vez em quando eu vejo que ela pega o celular e manda as mensagens. Aí um dia ela mandou pra mim, mandou pra Jaque, não foi não. Foi. Aí Jaque trouxe o celular pra me ver as mensagens, eu digo, não, ela mandou pra mim também. Acho que ela foi pegando e foi mandando pro... Ela né? manda pra todo mundo, se É. deixar, tem que ficar de olho. No Face, mexendo, né? Mandando, mexendo nas fotos, vendo assim. Fica de olho, porque hoje a gente não sabe o povo do mundo assim, chega a mensagem do nada, né? Ela até lembrou da Márcia, ela fez uma pipoca lá. Aí já lembra da Márcia, a Márcia estivesse aqui, ia comer minha pipoca. Tá vendo lá? Você não esqueceu tudo, ó. Não que ela fala mais da Rafaela. Fala. Aí quando pega o celular, já manda mensagem pra Rafaela. Aí fica brava que a Rafaela não vê, já larga pra lá. A Rafaela não me responde, não manda mensagem mais pra ela não. Larga pra lá, vai mexer com outra coisa. Diz que ela é besta. Aí tem hora que as duas tá conversando, daqui a pouco cisma. Aí vai conversar só daqui uma semana. Fica obrigado pelo telefone. Fica obrigado pelo telefone. Criança. As duas até hoje a Fala perguntou, eu vi ela ali, cadê a Duda? Eu falei, tá lá. Manda mensagem pra ela, não responde. Olha, fala desse jeito. Tem mensagem agora, é assim. Nós vamos comer pipoca já para levar da Duda. Então, amém, né? Vamos orar então. Deus. Vamos orar então. Já que ninguém mais tem o que dizer, então vamos orar então. Não, você não, já falou.